Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, 17 de julho, nosso último dia de aula desta semana, certo? Hoje vocês finalizam. Hoje não, né? Nesse fim de semana vocês finalizam aí os simulados, né? Encerrando aí com o de produção. E vamos lá à nossa aula de hoje, tá bom, gente? Já peguem o livro de vocês para que a gente possa continuar o que nós iniciamos ontem, né? Ontem nós falamos sobre regência, né? Ainda não teve atividade de casa. Hoje nós vamos terminar esse conteúdo. Vamos lá, a gente parou no verbo simpatizar, na página 247, certo? Vamos lá. Página 247. Verbo simpatizar. Ok? Continuando a explicação de ontem, né? Tem o verbo, aí embaixo tem o sentido desse verbo, né? O que é que esse verbo significa? E tem se ele é direto, se ele é indireto, se ele é direto, indireto, se ele é intransitivo, ou se ele muda conforme o contexto, né? Em determinado contexto ele é direto, em determinado contexto ele funciona como o objeto dele, né? O complemento. Funciona como objeto indireto e a gente vai continuar. Certo? Vamos lá. Página 247, sentido. O que é simpatizar barra antipatizar, né? O que é isso? Ou é você ter simpatia por algo, por alguém, né? Ou é você não ter simpatia por determinada pessoa. Então, primeiro, o verbo simpatizar e o seu oposto, antipatizar, ele pode ser transitivo indireto, ou seja, fazer o uso da preposição, né? No caso aí da preposição com, tá certo? Da preposição com. Vamos lá. Simpatizei com você. O verbo, como a gente já viu, é o verbo simpatizar, né? No caso aí, simpatizei. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, né? Então, simpatizei com você. O com você aí está funcionando como objeto, né? Como complemento. E no caso, ele é um objeto indireto. Por que, gente? É um objeto indireto? Me digam aí no chat, por favor. Né? Ou vocês foram para o recreio e ainda não voltaram para o recreio, né? Para o intervalo. Por conta da preposição com, né? Desse comzinho aí, desse com, que é uma preposição. E no caso, quando é uma preposição, o objeto é indireto. Aí tem segunda frase. A garota antipatizou. Quem antipatiza, né? Quem tem antipatia por alguém. Então, também é indireto. A garota antipatizou com o rapaz, a primeira vez. Então, a gente já sabe que tanto o verbo simpatizar quanto o verbo antipatizar são verbos transitivos indiretos. Ou seja, o complemento desses dois verbos sempre trará aí uma preposição, certo? Aí a gente tem aí o segundo verbo, que é o verbo visar, que significa o quê? Por visto, dirigir, apontaria, né? Aí vamos lá, ele pode ser transitivo direto, com dois exemplos aí. Já visei o cheque, visei o alvo e atirei, né? E ele pode ser também transitivo direto e transitivo indireto. Quando ele estiver no sentido de pretender, ter em vista, por exemplo, as frases aí. Minha atitude visava outro interesse.
Este trabalho visa a melhorar a qualidade da água, né? No caso aí, por conta do uso da preposição a. Então, o verbo, né? Os verbos não. O verbo visar, em alguns contextos, o complemento dele vai ser direto, né? Sem o uso da preposição. Em alguns contextos, dependendo da frase, vai ter o uso da preposição, certo? Agora, o que eu quero que vocês mais prestem atenção nesse quadro aí, tá certo? Nós vamos ler na página 248, e nós vamos falar de regência nominal. A gente viu vários verbos, né? Vários verbos, mais de 10 verbos aí, fazendo aí a regência verbal. Ou seja, a gente viu, né, que os verbos podem ser diretos, o complemento pode ser direto, pode ser indireto, pode ser intransitivo, mas agora a gente vai para casos mais específicos, tá certo? De concordância, de regência, ok? Vamos lá. Como vimos acima, da mesma forma que os verbos, alguns nomes desempenham relações de regência. Nesse caso, o termo que completa o sentido de um nome é chamado, evidentemente, de complemento nominal. Na nossa língua, esse tipo de complemento é introduzido sempre por uma preposição. A lista a seguir traz algumas regências nominais importantes, né? Então, enquanto o nome do complemento do verbo, obviamente, né, é complemento verbal, ou seja, objeto direto, objeto indireto, certo? O complemento do substantivo, do pronome, se chama de complemento nominal. Assim como alguns verbos precisam de complemento, alguns nomes também precisam de complemento. E quando eu tiver uma frase, certo, gente, que o complemento dessa frase, né, estiver complementando um nome, ou seja, um substantivo, no caso, eu chamo esse complemento de complemento nominal, ok? Então, o complemento do verbo eu chamo de quê? Complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. O complemento do substantivo, do pronome, dos nomes, né? Eu chamo de complemento nominal, obviamente. Vamos lá ver as regências, né? Importantes aí. Tem acessível a, afável com, para com. Depois a gente vai ver esses exemplos aplicados em frases, tá certo? Para que o entendimento seja melhor. Acessível a, afável com, para com, afeição a ou por, alheio a alguma coisa, né? Aliado a algo ou aliado com alguém, análogo a alguma coisa, ansioso para alguma coisa ou por alguma coisa, antipatia, né? Antipatia a algo, contra alguém, por alguém, né? Atencioso, pulei um, apto. Apto a alguma coisa, apto para alguma coisa. Atencioso com alguém, atencioso para alguma coisa, algum fato, né? Coerente. Peraí, gente, que eu estou com um probleminha aqui de visão horrível. Vamos lá, o atencioso, né? Aversão. Aversão a algo ou a alguém, né? Avesso a alguma coisa. Coerente com uma opinião, com um fato. Compaixão de alguém. Compaixão para com alguém, né? Compaixão por alguém. Compatível com algo ou alguma coisa, imune a algo ou alguma coisa, imune de alguma coisa, né? Inerente a alguma coisa, junto a algo, a alguém, junto de alguém, nocivo à saúde, nocivo para alguma coisa. Gente, esses exemplos, assim, descontextualizados, né? Fica um pouquinho, como é que eu posso dizer? Não é difícil, mas fica um pouquinho assim, a gente fica um pouco perdido, né? Mas qual é o nexo? Gente, quando vocês virem isso aqui aplicado dentro de frases, tá certo?
Aí vocês vão começar, vai começar a fazer mais sentido para vocês. Mas por enquanto, né, como o livro trouxe esses exemplos soltos, vamos observar esses exemplos, certo? Aí a gente parou aí em compatível, né? Compatível com algo, imune a algo, imune de algo, inerente a algo, junto a algo, a alguém, junto de alguém. Nocivo a algo, né? A alguma coisa. Nocivo para alguma coisa. Passível de algo, né? Peculiar, pendente de, preferível a, propício a alguma coisa, próximo a algum lugar, próximo de alguém, composto de, composto com, conforme a, conforme com, constituído de ou por, contente com algo, contente com alguém, né? Contente em alguma coisa, de alguma coisa, curioso de algo, curioso por algo, desgostoso com alguém, desgostoso de algo, desprezo a alguma coisa, desprezo de alguma coisa, desprezo por alguma coisa ou por alguém, devoto a ou de, devoção a, para com ou por, dúvida de, dúvida em, dúvida sobre, né? Dúvida em alguma coisa, dúvida sobre alguma coisa. Esses nomes, gente, todos esses nomes, eles são ou substantivo, ou adjetivo, tá certo? Nenhuma dessas palavras são verbos. E por que é que o livro traz aí essa lista? Porque traz a lista de nomes e do lado, tudo isso são preposições, tá certo? São as preposições que nós podemos usar junto com esses nomes, tá certo? Dúvida, né? Já foi de, em ou sobre. Empenho de, em ou por. Ou seja, por exemplo, aí a palavra empenho, né? Ela pode ser acompanhada da preposição de, da preposição em ou da preposição por, tá certo? Aí tem o fácil, que tem a preposição de e para. Feliz. O substantivo feliz, né? Aí pode ser usado com 4 preposições: com, de, por e em. Rente a, ressentimento contra, com, de, por, residente em, respeito a, com, de ou por, situado a, em, entre, solidário com alguma coisa, com alguém, suspeito a, ou suspeito de alguma coisa, último a, último de, último em, união, pode ser a, com ou entre, e vizinho a ou de. São as preposições que podem ser usadas com alguns nomes, tá certo? Aí vamos aí à página 249. Tem uma placa, né? E nessa placa diz assim: não tenho medo que o mundo acabe em 2012. Tenho medo que ele continue do mesmo jeito em 2013, né? Aí tem aí na imagem, né, uma pessoa que vive na rua, né? Como vocês podem observar na imagem da foto, e diz assim: segundo a norma padrão, o texto verbal acima apresenta um erro quanto à regência nominal. Sem ler aí, gente, no livro de vocês. Vocês conseguem identificar esse erro que a norma culta diz que existe nessa placa? Não tenho medo que o mundo acabe em 2012. Tenho medo que ele continue do mesmo jeito. Vocês conseguem identificar aí algum erro? O que é que está faltando ou o que é que está passando aí nessa frase para que seja considerado um erro? Vocês saberiam dizer? Porque aparentemente, né, está tudo correto. Não tenho medo que o mundo acabe, né? Em 2012, tenho medo que ele continue do mesmo jeito. Segundo a norma padrão, o que é que ela diz? Que deveria ser assim: não tenho medo de que o mundo acabe em 2012. Tenho medo que ele continue do mesmo jeito em 2013. Porém, vamos ver o que é que o livro de vocês diz, né?
Entretanto, em outras variedades linguísticas, inclusive naquelas utilizadas por pessoas escolarizadas e com curso superior, é comum que as preposições requeridas por nomes como medo, que pede a preposição de, sejam omitidas nas orações subordinadas que os complementam, né? Que o mundo acabe em 2012, por exemplo. Então, gente, no nosso uso, certo, do dia a dia, no uso até de pessoas com escolaridade, né, com curso superior, que é que o livro de vocês diz. E cada vez mais, né, é comum que a gente escreva dessa forma, tirando a preposição de, né? Quem é aqui de vocês, né, que quando vão falar, vão usar esse que, por exemplo, depois da palavra medo, usam o de, usam a preposição de. Normalmente a gente só usa a conjunção que, né? Tenho medo que é, tenho medo que aconteça algo, tenho medo que aconteça aquilo, mas normalmente a gente não fala, tenho medo de que aconteça isso, né? Tenho medo de que isso aconteça. Normalmente a gente suprime aí esse de, né? Essa preposição de, e deixa só a conjunção que, né? Mas, segundo a gramática normativa, certo, da nossa língua portuguesa, que é o que rege a nossa língua, né? É como se fosse aí, entre aspas, tá, gente? O manual, né, da língua portuguesa. É a própria língua portuguesa. Diz que precisa da preposição. Porém, no dia a dia, até mesmo pessoas com mais escolaridade suprimem aí essa preposição. Por isso que é interessante nós estudarmos estas regras, porque lá na prova de vocês vão se deparar com frases que vão parecer, né, observando essas frases, que estão todas corretas. Geralmente o erro, né, levando em consideração a gramática normativa, vai ser mínimo. Então, por isso que é importante a gente estudar essas regras. Aí vamos lá, né? Prática linguística. Vamos começar aí a atividade para a gente ter uma noção dessas questões e se a gente consegue responder essas questões. Quem é que pode ler esse texto aí? Nordestinos são vítimas de preconceito, né? É um texto bem pequeno e depois desse texto tem aí algumas perguntas. Vamos lá? Pode sim, Sara, pode ler, tá? Pode ler o texto todo, na verdade. Nordestinos são vítimas de preconceitos. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a violência, e a migração, em tempos de pouco emprego, é um ingrediente de degradação urbana. Mas o preconceito de determinado tipo de paulistano contra os nordestinos existe, e assim como o preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são poucos os que veem os migrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, transformado em adjetivo genérico e negativo para os nordestinos. Há um indício claro desse preconceito, graças em larga medida ao próprio poder político. São Paulo é a maior cidade com presença nordestina do Brasil, mas até hoje, e quase ninguém nem sequer pensa no assunto, não se imaginou um museu para contar a história da presença dos nordestinos na cidade, ao contrário de que existe para italianos, espanhóis, portugueses e judeus. Fala-se e muito na introdução dos currículos escolares da questão africana para estudar o negro, justo claro. Mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. Quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a pobreza das migrações. Muito bem. Então, um texto muito claro, né? E uma realidade que realmente acontece, né? Os nordestinos, o que é que os nordestinos costumam fazer? Como vocês sabem, né? Ao se deparar com a pobreza, né, nas cidades nordestinas em que vivem, normalmente cidades pequenas, né, onde não tem muito emprego, onde a cidade não é desenvolvida, o que é que o nordestino pensa? Vou para a cidade
grande, né, como chamam, e o maior destino procurado, o destino mais procurado, né, por esses nordestinos em busca de uma vida melhor, é São Paulo, né, que é uma grande metrópole. Então, eles vão para São Paulo. Porém, alguns paulistas, né, paulistanos, não enxergam isso com bons olhos. Por quê, gente? O que é que vocês acham? Porque aqui que esses nordestinos, né, que migram do Nordeste lá para São Paulo, não são vistos com bons olhos. O que é que vocês acham? Por que é que isso acontece? Esse preconceito é por qual motivo? Né? O que é que vocês acham? Eles veem esses nordestinos como o quê, gente? Aí no texto, o texto fala muito bem sobre isso, muito claramente sobre isso. Eles acham, né, o próprio texto diz o quê? Que eles veem os nordestinos como estorvo, né? Ou seja, como algo que não serve para nada. Veem também essa migração como o quê? Como algo que vai gerar mais pobreza, né, para São Paulo. Porque se esses nordestinos, né, esses milhares de nordestinos saem daqui do Nordeste, vão para São Paulo, chegam lá em São Paulo, não conseguem um emprego, por exemplo, né? Para eles isso vai gerar pobreza. O que é que eles acham também? Que isso gera marginalidade, né, para a cidade. E por isso, por mais que não seja assumido, né, existe um grande preconceito, sim, né? O nordestino sofre preconceito. Acho bacana o que o texto fala, né, que lá em São Paulo vivem milhares de nordestinos e ninguém teve a ideia ainda, por exemplo, de criar um museu para tratar a história dos nordestinos, porque é que os nordestinos fazem essa migração, né? Sendo que existe museu para falar de italiano, né? Como diz aí no texto, deixa eu ver aqui para não falar errado, né? Diz aí que existe museu para italianos, espanhóis e portugueses. E não existe algo do tipo para explicar a situação do próprio país, né? É, é assim mesmo, Sara. As pessoas têm preconceito. Às vezes a pessoa dá. A gente diz assim, né? Que os paulistanos têm preconceito com os nordestinos, mas às vezes uma pessoa que mora em Fortaleza, que também é nordestino, né? Tem preconceito com alguém que mora no interior, que mora aqui em Aracoiaba, por exemplo. Então a gente costuma dizer, falar bastante, né? Ah, os paulistanos têm preconceito com os nordestinos. Os sulistas têm preconceito com os nordestinos. Mas, às vezes, o próprio nordestino tem preconceito com outro nordestino. É um fato, né? É aquela história do preconceito que a gente falou na outra, em um outro momento, né? Então, bastante interessante. Esse texto, apesar de ser pequeno, é muito interessante. Eu acho também, outra coisa que eu acho interessante no texto é que ele diz assim no final, ó, fala-se muito na introdução, nos currículos escolares, da questão africana para estudar o negro. Aí o autor do texto diz assim, justo, né? Claro. Mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. E quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como pobreza das migrações. Então, né, a gente é estimulado desde sempre a estudar, né, sobre os africanos, sobre o que aconteceu com os escravos, como o próprio autor do texto diz aí, justo, é justo, né? Pelo tanto que eles sofreram no nosso país. Mas muitas vezes o nosso povo, né, o povo nordestino também sofre preconceito. E as escolas não são, os professores não são, como é que eu posso dizer? Não são estimulados a trabalhar isso com os alunos. E quando trabalham, é para tratar do lado depreciativo, ou seja, a pobreza, né? O povo acha que os nordestinos, todo nordestino passa fome, todo nordestino vive na seca, não sabe o que é água, né? Basicamente, a ideia que o povo tem lá fora é isso, né? Que o nordestino
vive aí. Uma coisa que a gente sabe, gente, que é totalmente diferente. Óbvio que existem as secas aqui no Nordeste, óbvio, né? Mas as pessoas têm uma noção distorcida do nordestino, certo? Mas nas férias todo mundo quer vir para o Nordeste, né? É engraçado. É, é, é isso. Vocês já se depararam com isso? Conhecem algum caso desse preconceito? Já ouviram falar de casos mesmo que não aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás teve uma polêmica super grande na internet envolvendo uma mulher que, se eu não me engano, foi no Twitter, que ela colocou mais ou menos assim, não lembro muito bem como foi a matéria, mas ela colocou no Twitter, eu acho, mais ou menos uma frase que dizia assim, né? Por favor, mate um nordestino afogado. Vocês lembram disso? Aconteceu há alguns anos, né? Essa polêmica aí. E gerou uma revolução enorme na internet. Vocês são, eu esqueço que vocês são super jovens, né? Mas aconteceu há algum tempo aí atrás, né? Uma mulher escreveu isso no Twitter, pedindo para que matassem um nordestino afogado, como se a gente vivesse na seca, né? Não soubesse o que é água, né? Mais ou menos assim. Algo bem verdade, viu, Laura? Até muita gente fez meme, né? Fez piada com isso também, né? Porque o ser humano é assim, gosta de fazer piada de tudo, inclusive da desgraça alheia. Mas é verdade. Aí eles viram que realmente era seca, né? Porque é muito triste esse preconceito simplesmente por eu ser de uma região, né? O brasileiro, o bicho bom é brasileiro, no sentido popular. Não só brasileiro, né? O ser humano de uma forma geral. Mas, enfim, gente, o texto trata sobre isso, tá certo? O livro de vocês é muito interessante porque ele mistura isso, né? A gramática com assuntos que a gente precisa discutir, né? Assuntos interessantes. Eu acho muito legal. Mas vamos aí à questão número 1, né? Podemos perceber que esse texto há o predomínio de quê? Narração, argumentação, descrição, relato ou relato e argumentação? O que é que mais tem aí nesse texto? O que é mais usado no texto? O que é que vocês acham? É um texto narrativo? É argumentativo? É um relato? É o quê? Qual é o predomínio aí, textual? A, B, C, D ou E? O que é que vocês acham? Pelo que a Sara leu, pelo que nós estamos falando sobre o texto. Qual é esse tipo textual? Realmente, né, é uma argumentação, né? Não seria de fato um relato, porque realmente ele faz relatos, né, de como é aí essa migração, mas não chega a ser um relato porque ele não conta assim, nenhuma história, né, não retrata nenhuma história, tá certo? Então ele tem o predomínio aí nesse texto é argumentativo, né? Ele usa de argumentação para falar aí sobre o tema escolhido, né? Ele usa a argumentação como o quê? Como que argumentos ele usa? A falar que a gente a gente estuda muito sobre os negros, tem museus de italianos, portugueses, espanhóis, mas não tem um, né, que trate o nordestino, a vida do nordestino, como acontece essa migração, né, dos nordestinos. Ele fala mais o quê? Que nas escolas, ele argumenta que nas escolas os professores não são estimulados a ensinar sobre isso, né? Quando ele diz isso, eu acredito que ele queira falar, gente, em outras regiões, né? Os professores não fazem isso. E quando fazem, é do lado depreciativo, para falar, entre aspas, mal, né? Falar que o nordestino passa fome, na seca, fala das coisas ruins do Nordeste. Aí vamos lá. 2. Nesse texto, o autor defende uma opinião muito importante
para destruir o preconceito que vitima muitos nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele, a imigração dos nordestinos para as grandes cidades é a causa da criminalidade, isso segundo o autor, tá? O que é que ele acha? B, os nordestinos são pessoas violentas. C, a imigração gera violência, pois diminui a quantidade de empregos nas grandes cidades. D, o desemprego gerado pela imigração de nordestinos para São Paulo aumenta a criminalidade. E a imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. E aí, na visão do autor do texto, qual dessas opções se aplica? Qual dessas opções é a visão do autor, tá? E não dos paulistas. O que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Pensem aí um pouquinho. Aí me digam. Bem, pessoal, essa resposta é bem simples, essa questão. Qual o posicionamento aí do narrador, do escritor do texto, do autor do texto? Pronto. Patrícia disse Sara também acha que é. Sim, gente, realmente é a opção é, né? Porque o autor, a gente percebe claramente que ele, entre aspas, defende, né, os nordestinos. E as outras opções, na verdade, são o quê? São informações que alguns paulistanos têm sobre o nordestino, né? De dizer que por conta dessa migração aumenta a criminalidade, né? Lá no estado deles, em São Paulo. E o autor diz o quê? Que não tem nada a ver, né? Que isso não é porque o nordestino está indo morar lá, né? Que vai aumentar a violência, certo? Ou o desemprego, né? Porque o desemprego já existe em todo lugar, mesmo nos grandes centros, né? Vocês vão fazer, pessoal, a página 251, tá certo? Até a página 253, certo? Vocês vão fazer aí essas questões, 3, 4, 5 e 6, ok? Eu desejo a vocês, gente, um bom fim de semana. Desejo a vocês uma boa prova, tá certo? De produção textual. Vocês têm o fim de semana inteiro para fazerem essa prova. Então, façam com calma, né? E o que foi que vocês acharam da prova de português, das questões de português? Vocês acham que foi boa, que estava difícil? Foi tranquilo? O que foi que vocês acharam? Que bom, né? Quem prestou atenção nas aulas, acredito que se deu muito bem nesse simulado, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom fim de semana e, por favor, coloquem o número de vocês aí no chat para que eu possa fazer a frequência, tá? Tchau, até terça-feira e se cuidem.